Boa noite, pessoal. Meu nome é Flávio Carvalho. Infelizmente, eu vou ter que fazer essa palestra para vocês, que estava programado para a gente fazer lá na Inatel online, por conta dessa pandemia do Covid-19, mas eu espero que eu possa atingir o objetivo de transferir um pouco de conhecimento que eu tenho para vocês. Como eu já disse, meu nome é Flávio Carvalho, é, sou técnico em mecatrônica, formado em engenharia elétrica e terminando de cursar a pós-graduação do Inatel. Atualmente estou como engenheiro de manutenção numa automobilística em Resende, sul do estado do Rio, na Nissan, né? E esse tema, hidráulica no processo de fabricação automobilístico, surgiu porque lógico, tem o background da Ceftel por conta da física nos fluidos, mas também porque é um pouco de paradigma. Algumas pessoas imaginam que a hidráulica é algo essencialmente para lubrificação ou até que alguma coisa. De fato, é sujo geralmente, mas eu vou tentar mostrar um pouco para vocês de alguns princípios da hidráulica que a gente acaba vendo num processo automobilístico e até mesmo um problema que existe de uma forma bem clássica e o pessoal que não conhece muito esse processo de fabricação automobilístico não faz ideia da importância do estudo da hidráulica para a gente. Mas enfim, vamos começar. Esse é o sumário. Eu gostaria de iniciar mostrando qual é o fluxo normal de uma planta automotiva. E aqui a gente pode ver, eu deixei claro a questão do que é offline, do que é veículo, porque muita planta automotiva não tem essas três, a gente chama de prédios, porque a planta automotiva é separada em prédios, né? Cada prédio com a sua função. E muita planta automotiva não tem esses três prédios, que são os prédios da estamparia, o prédio dos motores e dos plásticos. E com certeza toda planta precisa ter esses três prédios em linha: a carroceria, a pintura e a montagem. Tirando assim raríssimas exceções onde já chega a carro. Tem, eu particularmente, né? Eu conheço uma planta só, que é da Jaguar Land Rover, que fica em Itatiaia, sul do estado do Rio, que a carroceria ela já vem pintada dentro de um container. É um processo de fabricação chamado CKD, que basicamente só monta o carro mesmo aqui no Brasil. Mas é soldado, né? As partes são soldadas e o carro é pintado fora do país e só é montado aqui. Mas assim, 99% das automobilísticas precisam ter esses três prédios em linha, tá? E esses prédios offline eles podem ser terceirizados, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, passando pela estamparia, tem, um, tem uma situação interessante na estamparia. Esse vídeo aqui é de uma estamparia da Fiat Chrysler nos Estados Unidos, no Michigan. Tem uma situação muito interessante aqui, que é o seguinte: a gente presume, né, que a estamparia, o mais importante dela é a força, né? E isso muita gente atribui à hidráulica, mas numa planta automotiva, 90% das estamparias são servo-hidráulicas. O acionamento, essa descida do martelo aqui, né, a parte de cima, ela é um servo-acionamento, então ela é elétrico. Não tem nada de hidráulico na força que ela faz. A questão legal da hidráulica aqui na estamparia, que eu fiz questão do porquê de colocar esse vídeo, é vocês estão vendo essa parte de baixo, chamado cushion. Em inglês a gente fala cushion, em português seria almofada, que desce junto com o martelo, né?
Essa descida do cushion junto com o martelo, ela tem que ser muito bem configurada e muito bem. Aqui, ó. Aqui não deu para ver porque aqui é a parte do corte já. O cushion só basicamente é importante na parte da moldagem da peça. Aqui já é a parte do corte, né, onde a peça já está moldada. Mas o cushion ele tem uma importância muito grande, principalmente pelo que eu vou conseguir mostrar no próximo slide. Aqui, pessoal, a gente tem o eixo X em tempo, tá? E o eixo Y tem duas escalas. A única escala que está referenciado a força quilonewton é a amarela, tá? Que é a força de desenho, seria a força de modelagem. E a escala azul e vermelha estão ligadas ao deslocamento propriamente dito, ao milímetro. Então, esse ponto 1, que seria o início do processo, aqui, a gente pode ver o martelo, esse upper tool, tá? E upper hand, ele chega até nesse 1 ele está bem deslocado, né? Tem um distanciamento entre o martelo e o cushion position. O que vai acontecer? Vai chegar um determinado momento que esse martelo ele vai descer e vai entrar em contato com o cushion. Nesse momento 2, que é o próximo que a gente vai ver, essa válvula proporcional, eu sei que a gente, não, o princípio aqui a gente não está estudando hidráulica em si, mas mais adiante na faculdade vocês vão ver muito dessa simbologia. Agora não está tendo movimento para nenhum local, mas no momento 2, que é esse momento agora, o martelo ele já desceu e ele encontra o cushion. Então, nesse momento, a partir de agora, é onde acontece o desenho da peça, digamos assim. Ele sai daquela chapa e forma de fato o desenho, conforme vocês viram no vídeo anterior. E você pode ver que a partir do momento do contato, né, entre ambos, você vê a força de modelagem subindo. E qual que é o case da hidráulica nesse caso? É o amortecimento. Por quê? O martelo o martelo ele tem uma força muito grande, mas a força de desenho ela tem que ser controlada pelo cushion. Como assim? Se não houvesse essa restrição, porque isso aqui é uma válvula proporcional, tá com desenho meio questionável, vamos dizer assim, mas é uma válvula proporcional segundo o fabricante. Se a gente não tivesse esse óleo fazendo uma contra-força, digamos assim, o martelo ia bater aqui e não ia conseguir fazer a modelagem da peça. Então, a partir do instante 3, entre o momento 2 e 3, é onde de fato está acontecendo a modelagem da peça. Você vê que nesse momento o martelo já avançou completamente, o cushion já desceu de uma forma bem até o seu final e modelou a peça propriamente dita. Então, esse momento aqui, entre o instante 2 e 3, é onde você tem a maior aplicação de força de modelagem na peça. Tá? E a partir do momento 3, você tem o retorno do martelo para sua posição original e o cushion também voltando para sua posição, e daí entra um robô aqui, pega essa peça e leva para um próximo estágio da estamparia. Vocês vão ver ao longo da apresentação, eu coloquei a fonte de tudo que eu peguei, tudo que eu conheço, por dois motivos. Uma é para evitar cair
no achismo, eu acho, não, é tudo baseado na realidade, em que já acontece, e também para dar os créditos por conta de compliance, tá, pessoal? É, então, vamos para o próximo prédio. O próximo prédio é o body shop, que é, no caso, a armação, que é onde acontece a soldagem das peças no carro. É onde todo mundo enxerga a maior quantidade de robôs, né? Essa planta aqui é da Kia, na Eslováquia. Vocês vão ver os robôs trabalhando. E assim, é um processo muito bonito. E eu fiz questão de colocar esse case porque, na minha opinião, é um dos que mais vai surpreender pelo seguinte: olhando esse vídeo e assim qualquer outro vídeo que vocês forem ver sobre body shop, armação no caso, né, é, no YouTube ou em qualquer outra plataforma, vocês vão imaginar, se alguém tiver que fazer alguma pergunta para vocês, qual que é o maior problema que vocês acreditam que o prédio da armação sofre? Eu acho que a grande maioria vai falar que é robô batendo um no outro. Eu vou colocar mais uma vez. Robô batendo um no outro, ou então robô batendo no carro, né? Enfim, eu imagino que essa resposta vai ser quase que unânime, né? Por conta da alta quantidade de robôs num espaço pequeno, né? Mas assim, pessoal, garanto para vocês que uma vez que o robô está programado decentemente, o carro está na posição correta. Vocês podem ver aqui, ó, que eles têm uns dispositivos pneumáticos que abre ao final do processo para poder permitir a locomoção do carro para frente. Então, assim, o carro posicionado no local correto e os robôs com a sua programação correta, ele não vai bater. O maior problema assim, que atinge o prédio da armação é o seguinte: a soldagem que esses robôs fazem é uma soldagem por resistência. Então, o que, que seria? É um curto-circuito mesmo entre duas pontas de eletrodo. Imagina um circuito elétrico. Os eletrodos são os fios, né? E aqui seria uma resistência. Aqui é a chapa do carro. Só que tem uma questão: cada carro tem uma quantidade de pontos de solda que variam de acordo com o seu tamanho. Mas em média a gente pode falar que cada robô aplica em cada carro uns 150 pontos de solda. O que é invisível aos nossos olhos quando a gente vê esses vídeos, mas eu posso garantir para vocês que é a realidade. O prédio da armação tem uma necessidade muito grande de refrigeração dos eletrodos. Então, nesse caso, a hidráulica, no caso da estamparia, a gente viu a hidráulica servindo para amortecimento de movimento, né? E nesse caso, a hidráulica serve para a gente essencialmente para refrigeração. Por quê? Porque ela tem, todo eletrodo ele é oco, né? E tem um tubo bem pequeno, um tubo capilar de água gelada que passa por dentro dele, para poder fazer com que ele seja resfriado de forma decente. E tem toda uma técnica, vocês podem ver que o, o tubo ele tem que ficar numa posição exata e esse corte aqui não é à toa, é para direcionar o fluxo de água igual. O tubo ele não pode encostar no fundo do eletrodo, porque senão não vai ter fluxo suficiente. E tem até uma animação que ele vai mostrar que o eletrodo ele não é propriamente refrigerado, não pode ficar muito acima, senão o fluxo não chega até o final e continua sem refrigerar. Pessoal, eu tenho assim certeza que esse é o maior problema que a armação sofre. E uma vez que esse eletrodo, eu vou conseguir mostrar no próximo slide,
Essa curva aqui é a curva de calor. Vocês podem ver que no eixo X tem calor, e o eixo Y ele só faz uma referência ao posicionamento, tá? Então, por exemplo, aqui que é a junção entre as duas peças, é onde atinge o maior nível de calor. E o nível que a gente pode considerar que o aço vai estar sendo soldado é esse nível aqui. Uma coisa interessante que ele mostra o seguinte, que a água ela é muito importante para fazer refrigerar esse delta de espaço aqui entre a ponta do fluxo de água, que tem, apesar do tubo terminar aqui, ele faz um fluxo que refrigera até esta ponta, e a ponta do eletrodo. Por quê? Se a gente tiver uma refrigeração ineficiente, essa ponta do eletrodo, isso que seria essa, essa ponta do gráfico, ela vai se aproximar mais do ponto de soldagem. E ela se aproximando do ponto de soldagem, o que vai acontecer? Em uma daqueles fechamentos do robô para soldar a peça no carro, o eletrodo ele vai se fundir a chapa do carro e vai ficar o eletrodo na carroceria do carro, e o robô vai fazer o próximo ponto achando que está tudo normal, só que aí já vai estar vazando água para tudo quanto é lado, já vai estar um problema imenso, vai danificar o robô, vai danificar o carro, vai parar a linha de produção. Então, assim, é essencial manter a ponta do eletrodo, que seria essa ponta esse ponto na temperatura, longe do limiar de soldagem. E quem que mantém ele longe do limiar de soldagem? É a refrigeração que essa água vai fazer. Então eu fiz questão de colocar esse case de refrigeração, que é a gente tem vários exemplos de refrigeração que a hidráulica nos proporciona no processo automobilístico, mas eu acho que esse é o mais surpreendente, porque nos mostra que visivelmente o prédio da armação é um prédio cheio de robôs, né, como a gente pode ver aqui, mas o problema não tá nos robôs. Quer dizer, está nos robôs, no braço do robô. A mangueira ela chega, né, por meio desse umbilical aqui, a gente chama de umbilical, essa essa parte amarela aqui. E, enfim, apesar de a gente não enxergar nesse vídeo, e eu tenho certeza que vocês não vão enxergar é, esse ponto em nenhum outro vídeo, esse é um problema muito clássico do prédio da armação, tá? Essa questão de refrigeração do eletrodo. Chegando na pintura, no prédio do Paint Shop. Queria mostrar só um fator de curiosidade. O que é a pintura, né? A parte que vocês veem a coloração do carro, propriamente dita, que é chamada decoração, ela tem 15 micrômetros. E aqui tem cada camada, né? Essa é a camada do verniz, que basicamente proporciona resistência a intempéries, né? Do tempo. E contra ferrugem, basicamente são as primeiras camadas, que é a camada de ED, a camada de fosfato, contra ferrugem, e camada de profundidade, primer. Mas por que eu mostrei? Porque principalmente essa questão da ferrugem vai ser importante em um dos princípios da hidráulica que eu vou mostrar. E eu também queria mostrar para vocês o nível de precisão que o robô da pintura precisa devido ao baixo. Imagina o seguinte: você tem que proporcionar cor no carro inteiro com uma camada de só 15 micrômetros de material. Você não tem espaço para erro. Então, mais adiante vocês vão observar o porquê que eu coloquei isso. Não é a hidráulica, ela proporciona
muitos benefícios, mas nesse caso eu quis colocar um malefício que acaba acontecendo devido à necessidade de produção, mas vocês vão ver que esse carro ele vai, os primeiros estágios da pintura, eles são basicamente por banho de imersão. E vocês vão ver, esse carro ele vai afundar e nesse momento acontece algo que assim, a gente considera bobeira quando a gente está estudando força de empuxo, mas é impressionante como o princípio da força de empuxo ele se aplica no estudo do porquê que esse carro não está caindo agora, por exemplo. Por que esse carro não vai se soltar dessa garra e vai cair? Tem todo um princípio de força de empuxo, qual a inclinação que o carro vai entrar para oferecer menor resistência no início, qual o tamanho da abertura que ele tem que ter para poder não oferecer resistência. Então, a força de empuxo nesse estágio da fabricação é um malefício que a hidráulica acaba nos proporcionando, mas quando devidamente estudada, ela, ela a gente consegue controlá-la. Essa aqui é da Daifuku, ela mostra, é uma fabricante de transportador, ela mostra, é um outro princípio de imersão, não tem o que a gente chama de turnover, né, do carro, só a imersão dele a via aérea e depois a trajetória dele já imerso. Ambos os métodos, né, ou fazendo o carro entrar giratórios é algo mais visível, né, mas ambos os métodos atingem o mesmo patamar de qualidade. Eu fiz questão de colocar esse vídeo junto com o outro, porque o outro, quando você gira o carro, a força de empuxo tende a facilitar o transporte dele. E nesse caso aqui, a força de empuxo está levando esse carro para cima. Eu vou até parar o vídeo. Nesse caso aqui, infelizmente, eu já presenciei esse carro se soltando desse transportador e boiando, ocasionando colisão com esse próximo carro. Enfim, eu posso garantir que é um desespero, tem uma série de efeitos colaterais, você tem que esvaziar o tanque, tem que cortar o carro, enfim, é muito ruim. Mas voltando ao princípio da força de empuxo, nesse caso aqui, por exemplo, o carro está sofrendo uma força de empuxo muito grande para ele se soltar do dispositivo de transporte dele. Então, esse dispositivo de transporte ele tem que ter um travamento muito bom e a força de empuxo que esse carro sofre é diretamente proporcional, como a gente sabe, à densidade desse material que está no tanque. Então tem toda tem que ter um controle no projeto sobre qual material que vai ser utilizado no tanque, qual vai ser o ângulo que esse carro vai entrar no tanque, qual vai ser a velocidade desse transportador, porque a força de empuxo vai atuar nesse caso, e a última coisa que alguém precisa é de um carro se soltando dentro de um tanque de pintura. Aqui é só uma questão do porquê que eu tinha comentado do segundo vídeo, porque no primeiro vídeo acaba que, apesar de visualmente mais impactante, né, você girar o carro, mas acaba que no primeiro vídeo a força de empuxo ela ajuda o carro a ficar mais preso, né, no transportador, porque o transportador está carregando ele por cima e ele está ele tá rotacionado, né? Então acaba que o gráfico do empuxo ele mostra que vai acabar exercendo menos força no transportador, né? Então por isso que eu só coloquei esse
essa imagem, esse diagrama de corpo aí. Quarto case é um case que a gente pode falar que a hidráulica é um meio produtivo. Porque esse case é um momento onde a gente utiliza a hidráulica para poder fazer a condução elétrica do, do a condução elétrica do material. Condução elétrica, uma vez que a gente aplica tensão elétrica nos anodos, que são essa parte alaranjada aqui, e esse carro está aterrado. Então, o que a gente faz é essa imagem aqui eu quis colocar pelo seguinte: nesse banho que a gente, o chamado E-Coat, né, Electrified E-Coat, que é pintura eletrificada, ele ele acaba ficando o carro aterrado, o mais comum, né? O mais comum é o carro aterrado, conforme tá escrito aqui, barramento do catodo, que é o negativo, né? Aterrado não, negativo, porque aqui o retificador é em corrente contínua, mas o carro negativo, potencial negativo, e a gente aplica um potencial positivo no tanque, fazendo com que as partículas de tinta fiquem ionizadas eletricamente, fiquem positivas e tendem a procurar o negativo da fonte, que seria o carro. Não é um processo muito incomum. Vocês podem ver pintura eletroforética, pintura é, eletrostática. É um processo comum você acabar utilizando um tanque de imersão para poder fazer uma pintura, mas eu achei interessante colocar porque a hidráulica, nesse ponto, ela é o nosso meio produtivo. Nos outros cases, a gente acaba vendo o que ela influencia, que ela é um fator de controle. Por exemplo, lá na estamparia ela faz um amortecimento, depois na armação ela faz uma refrigeração. Aí no primeiro case da pintura a gente viu ela fazendo um malefício, que é a força de empuxo, e agora é essencial que a hidráulica trabalhe para a gente como condutor. Então ela tem essa aplicação no meio produtivo. Tem dois tipos de processo de pintura por imersão elétrica. Tem o processo aniônico e o catiônico. Em automotivo, por conta do que eu expliquei lá no início, que as primeiras camadas do carro elas têm uma necessidade muito grande de serem à prova de corrosão. Então, no processo automobilístico, você, em 99,9% das vezes, você vai encontrar o e-coat sendo processado da forma catiônica, ou seja, o carro aterrado, o objeto aterrado, que eu digo atrelado à fonte negativa do retificador, e a tinta eletrificada por meio de anodos, porque isso proporciona uma proteção contra a corrosão. Mas também você vai ver em algumas outras aplicações que existe também o aniônico, que é o carro positivado e o tanque negativo. Isso tem você consegue controlar melhor processos onde você quer coloração ao invés de proteção de corrosão. Você tem uma facilidade de operação maior e um preço melhor também. O preço é mais barato você ter um processo aniônico do que um processo catiônico, mas em automobilística é essencial que exista proteção contra corrosão nas primeiras camadas do carro. Então 99% das vezes é um processo catiônico. Aqui tem uma simulação para vocês verem o quão é importante.
tem um programa que faz a simulação da aderência dessa tinta no carro, e tem as linhas de condução. Ele pega uma peça em si, né, do carro, que é a treliça dianteira. Ele pega uma peça ao longo do tempo e vai vendo qual que é o thickness, né, a espessura que aquela peça está atingindo ao longo do tempo. E ele determina com isso qual que é a velocidade, por exemplo, do que o transportador pode rodar, qual que é a tensão que ele tem que aplicar para poder a tinta ter uma maior adesão ou não. Então é feito todo um processo de simulação. Nesse caso, ele simulou com 330 segundos dentro de um tanque e atingiu 26 micrometros. Esse é o quarto case de hidráulica que eu apresentei para vocês. Agora, um próximo case muito interessante é o seguinte. Vocês vão ver nesse vídeo a necessidade de controle instantâneo que o robô de pintura ele tem que ter. Você vê que... Vou colocar de novo. Você vê que ele faz uma trajetória inversa, né? Aqui ele aplica um leque menor, depois um leque maior, e nessa aplicação o inverso. Eu dei um pause aqui para a gente poder entender o seguinte. Diferente da carroceria, da armação, né? A trajetória de pintura, a trajetória dos robôs da pintura, geralmente são feitas em movimento. Transportador rodando com o carro, levando o carro adiante, e o robô tendo que pintar. Então, a capacidade de você ter que fazer um movimento de novo, você não consegue. Você não consegue voltar atrás e fazer o mesmo movimento, porque você teria que voltar um transportador, às vezes, 50 metros, que já tem vários outros carros fazendo outras operações. Você não consegue fazer isso. Não é o que a gente chama de diferença da trajetória stop and go, que é o que acontece na armação. O carro para, entra todos os robôs, soldam o carro e depois saem os robôs e o carro segue adiante. A pintura tem um processo diferente, em movimento. E por isso, a necessidade de você ter a certeza do quanto você está aplicando de tinta naquele espaço do carro. Tem um sistema da ABB que é um sistema que, para mim, é a melhor explicação de compressibilidade que eu já vi na vida aplicada à hidráulica. O que é esse sistema? Esses cartuchos, depois vai ter um vídeo que a gente vai ver isso na prática. Esses cartuchos, né, eles estão cheios de tinta. Essa tinta é representada aqui como amarelo. E eles são enchidos fora do robô. Eles são colocados no robô por um robô auxiliar. E uma vez que esse cartucho está aqui no robô, esse robô sai para fazer a aplicação dele. E de acordo com cada parte do carro, necessidade, por exemplo, de cobertura, né, de maior espessura de tinta ou menor, é aplicado uma tensão num servomotor que gira um fuso que é preso nesse cilindro, e esse cilindro fornece um líquido, e esse líquido comprime esse êmbolo que fica dentro desse cartucho. Comprimindo esse êmbolo, sai tinta pelo outro lado. Aí, assim, quando eu me deparei com esse sistema pela primeira vez, até então, né, eu vinha com aquela mentalidade de que automobilística é essencialmente pneumática, todo mundo imagina isso, né, por ser um ambiente limpo e tal. Aí eu me perguntei por que não poderia ser uma válvula, por exemplo, de abertura e fechamento de ar, né? Aí você colocava ar aqui ao invés de, de líquido, e ficava mais limpo, talvez na minha
precoce opinião na época. Aí, estudando o manual, a gente observa que é por conta da compressibilidade, para você ter a certeza que quando chegar em determinada parte do carro, vocês vão ver aqui, essa aqui é uma pintura da BMW que aplica esse sistema. Quando chega uma determinada parte do carro que ele necessita uma maior cobertura, imediatamente ele aplica uma tensão maior naquele motor, aquele motor gira mais rápido, girando mais rápido ele força mais líquido naquele êmbolo, fazendo com que saia mais tinta. Aqui já é o robô aplicando, vocês veem a pontinha do cartucho aqui, você vê que ele abre e fecha, tá vendo? Ele fecha o leque, abre de novo, fecha, abre de novo. Então esse timing é essencial. E vocês veem o carro andando, né, o transportador. Então esse timing é essencial. A você ter a certeza que naquele momento você está entregando a vazão necessária de tinta. Vocês vão ver que, por exemplo, aqui ele tem um determinado leque, aí vai chegar um momento que ele vai parar. Naquele momento, junto com a parada dele, tem que parar de rodar aquele outro, o motor, senão você acaba tendo uma. Aqui é o robô que troca o cartucho. Você acaba tendo uma sobrepressão no sistema. Assim, é interessante porque se você for parar para pensar no princípio da compressibilidade, faz todo sentido. Porque no momento em que o robô tem a necessidade de aplicação, o motor começa a girar e naquele instante T0, no T01, por exemplo, a gente já tem a certeza que a tinta está saindo aqui na frente, porque o líquido tem uma baixa capacidade de compressibilidade. Então, se fosse um ar, por exemplo, igual foi a minha singela opinião na época, eu não teria essa certeza que no momento em que eu tivesse a necessidade de aplicação, se eu injetasse o ar, eu ia chegar com a tinta aqui. Porque o ar você tem uma alta capacidade de compressibilidade. Então é muito interessante esse princípio. Você vê que essa necessidade, olha só, essa última trajetória que vocês viram, eu estou rodando na velocidade normal o vídeo. Então, quando vocês viram aquele rápido fechamento de agulha, que a tinta parou de sair e depois voltou a sair, é realmente aquela necessidade do robô. Às vezes é meio segundo, 500 milésimos. Você tem 500 milésimos de motor parado e depois de 500 milésimos o motor volta a girar, entregando maior vazão aqui. Eu espero, assim, do fundo do coração que vocês estejam entendendo, mas é porque realmente é um sistema inovador. Eu, particularmente, só vi em 2 plantas no mundo esse sistema da ABB. Vocês podem ver mais detalhes desse sistema nesse link que eu coloquei aqui. Então, o que eu estava falando é que quando tem-se a necessidade de aplicar tinta, no instante T0 você aplica uma tensão num servomotor que vai estar acoplado aqui. Esse motor vai girar um fuso que vai pressionar um fluido indo por essa tubulação, por essa mangueira, que vai comprimir esse êmbolo, fazendo com que a tinta saia, propriamente dita aqui. Se você tem uma necessidade maior de vazão, você aplica uma maior rotação. A maior rotação vai girar esse fuso com maior rapidez, fazendo um deslocamento linear maior aqui. Esse deslocamento linear vai fazer com que esse volume seja transferido para cá. Queria deixar claro que, nesse caso, não é nem por conta da força que a hidráulica é aplicada, é por conta realmente da baixa capacidade de compressibilidade, porque eu tenho certeza que 50 RPM aqui, por exemplo, de giro, eu vou estar entregando tinta aqui, ainda que pequena. Então você tem uma transmissão com a velocidade confiável.
Diferente de, por exemplo, quando a gente estivesse colocando ar. O ar você tem uma questão de compressibilidade muito importante, tem uma questão de delay, por exemplo, não necessariamente quando a gente abrisse uma válvula de ar aqui, ia ser o mesmo momento que ia sair a tinta pelo outro lado. Sem contar o fato que, assim, o ar, nesse caso, ainda teria um problema de temperatura, dependendo da aplicação. Se variar um pouco a temperatura, vai variar a pressão devido à questão da expansão do ar. Então, assim, esse princípio esse case, né, de transmissão do movimento, fiz questão de colocar porque é muito interessante e é algo que explica o princípio da compressibilidade, né, na questão da hidráulica. O sexto case e último é sobre filtragem. Eu vou dar play aqui. Essa aqui é uma fábrica da Tesla, tá? Vocês vão ver que assim, o robô, ele apesar de aplicar, todos os robôs hoje em dia, isso é 100%, eles aplicam uma com a tensão positiva e o carro negativo. Então a tinta adere ao carro, mas ainda assim forma-se um overspray aqui, vocês estão vendo? Um overspray saindo pela. É um desperdício muito menor do que em outras décadas, né? Pausei o vídeo aqui para vocês verem melhor. Mas, por exemplo, esse overspray aqui desse robô, ele está sendo sugado pelo sistema de insuflamento da cabine. A cabine ela tem uma pressão positiva, então, conforme vocês podem ver nesse diagrama, é, é alimentado a cabine um ar. Esse ar passa por certos filtros antes de chegar até o carro e fazer um fluxo contínuo de ar. Se vocês escutarem meu filho gritando, é porque home office e quarentena tem disso mesmo, fiquem tranquilo. Tem 8 meses só, bichinho. Mas vamos seguir. Aqui você tem um fluxo de ar contínuo e aqui tem os robôs pintando, né? Então, esse overspray, representado por esses pontos aqui de tinta, né? Ele não pode ser jogado na atmosfera de novo. Ele tem que passar por um processo de filtragem. E existem plantas ainda que usam esse processo de filtragem por meio da cortina de água, que você acaba fazendo com que essa água absorva essa partícula de tinta e fique num tanque onde depois você faça a devida destinação como efluente industrial. Vocês veem que essa foto aqui, essa imagem, né? Eu peguei de um artigo de 2016, é 4 anos atrás, três anos e pouco atrás, é um tema onde tende-se a ter uma evolução muito grande, porque tratamento de efluente industrial também não é algo simples de se fazer, é custoso, é danoso ao meio ambiente. Então, a gente espera que num futuro espaço de tempo esse case de filtragem não perdure, né? Porque, querendo ou não, é um meio de geração de resíduo da pintura. Mas hoje sim, é um princípio de utilização da hidráulica no processo fabril, uma filtragem de impureza, né? Você faz uma cortina de água onde essa partícula de tinta que não foi aderida ao carro, essa partícula de tinta seja aderida à água e a partir desse momento você só tem ar limpo sendo exaurido para a atmosfera e a partícula de tinta seja depositada num tanque, depois você dá o devido tratamento nesse tanque, a devida destinação. Pessoal,
Nesse momento a gente faria, né, uma sessão de perguntas e respostas. Como a gente está fazendo de forma remota, eu acabei deixando o meu e-mail e o link do meu perfil no LinkedIn. Sinceramente, espero que tenha contribuído para o entendimento de vocês da hidráulica. O mais importante assim que eu queria deixar claro é que os princípios físicos muitas vezes são utilizados em diversos projetos no meio fabril, e a hidráulica é algo que não se resume só à lubrificação. Não levem isso como, como verdade. Tem outras aplicações aí de questão de fenômeno de transporte, escoamento, mas a hidráulica sim é muito importante para a gente, e espero que vocês tenham gostado. Qualquer necessidade, qualquer dúvida, eu vou tentar fazer de tudo para que seja respondida. Caso eu não saiba, eu vou. Pode ter certeza que eu vou correr atrás da resposta, e até para a gente crescer em conhecimento. Pessoal, então é isso, tá bom? Tenham uma boa, um bom desenvolvimento de estudos aí. Um abraço, valeu.